Vambora, pessoal, mais um Talk chegando. Hoje eu tenho um privilégio de falar de um tema que, atenção, viu? Tem repercutido e muito. Excessivos processos judiciais contra médicos. Mas, afinal, o que está por trás disso? Quais são as dificuldades que existem? A partir de agora, eu tenho uma convidada lá de especial, doutora Mona Lisa Pimentel. Um forte abraço. Estou muito feliz com esse encontro, viu? Um abraço. Olá, Danilo, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, né? Batendo esse papo que realmente é muito importante, né? Hoje o direito médico, que é uma área que está tendo uma repercussão aí grande nesses últimos anos, principalmente após a pandemia, então tem muita coisa legal que a gente pode estar falando aqui hoje. Bom, a gente observa esse aumento expressivo de processos contra médicos nos últimos anos. O que é que mudou? O que tem ocorrido de verdade? Então, a relação médico-paciente mudou. Né? A gente vem aí de um histórico de uma relação paternalista do médico com relação ao paciente. Então, aquele médico de família, né, que a gente observava antigamente, que chegava nas casas e fazia ali uma consulta geral, era um médico, né, generalista, então ele resolvia, vamos dizer assim, todos os problemas da família. Hoje isso não acontece mais. Antigamente a gente tinha uma relação voltada para o paciente como uma relação mais coadjuvante. Então, o paciente não participava tanto desse processo informacional, que hoje é imprescindível. Então, era mais o que o médico percebia e o que o médico optava por fazer, era sempre ali aceito pelo paciente, sem muitos questionamentos. Hoje, o que acontece? A medicina evoluiu, né? Isso aí é nítido. E com essa evolução, com as inovações tecnológicas também, esses pacientes estão mais questionadores. E esses pacientes estão mais participativos nesse processo informacional, que é um requisito tanto, né, do Código de Ética Médica, como também um requisito judicial. Então, a partir do momento que esses pacientes são mais questionadores, surgem as demandas judiciais, porque eles também trazem consigo uma expectativa muito alta dos procedimentos e do atendimento, e isso faz com que a relação médico-paciente, que antes era mais estreita, hoje em dia a gente vê uma relação mais rachada, mais conturbada entre médico e paciente. Doutora, é possível, inclusive, elencar algumas especialidades que ocorrem maior frequência de processos? É possível destacar? Sim, com certeza. Há alguns anos, essas especialidades que eu vou falar aqui estão ali no topo da lista, né? Tem as pesquisas do CNJ, inclusive, que falam que ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, cirurgia geral e cirurgia plástica estética estão ali no topo, né? São as 4 áreas mais demandadas e acontece que de um ano para outro elas mudam, oscilam ali de lugar, mas sempre estão entre as 4. Essas áreas elas têm em comum o procedimento cirúrgico. Então, sempre que envolve um procedimento cirúrgico, tem ali uma maior chance de demanda judicial. Por quê? Porque o paciente cria uma expectativa, às vezes, sem muita razoabilidade. Então, isso faz com que essas demandas acabam crescendo, né? Com relação à ginecologia e obstetrícia, por exemplo, a gente fala muito sobre a violência obstétrica. Infelizmente, alguns pacientes hoje tem uma noção equivocada do que quer dizer a violência obstétrica, e isso é pauta talvez para outro encontro da gente, porque seria algo que a gente poderia falar aqui bastante, mas é um assunto muito sério, que infelizmente, né, esse movimento acaba perdendo um pouco a força, porque alguns pacientes acabam ingressando judicialmente e fundamentam a violência obstétrica de uma coisa que não tem nada a ver, em próprias expectativas que não são alcançadas. E quando a gente fala de cirurgia plástica, né, é bem conhecido como os pacientes hoje têm uma expectativa muito alta com relação à cirurgia plástica. A medicina em si, ela tem uma obrigação de meio. Então, o médico ele tem que estar ali preocupado em ter a melhor, em colocar naquele procedimento a melhor técnica, em ser prudente, em ser diligente, mas ele não tem necessariamente a obrigação de curar.
Na medicina estética é um outro entendimento, que a gente pode estar falando isso aqui depois, mas isso faz com que os pacientes, de maneira errada, também equivocada, tenham uma noção de obrigação de resultado, que faz com que esses processos judiciais estejam numa crescente. Então, são essas 4 áreas que estão ali no topo da lista. É realmente entender a expectativa, a realidade, o processo e as complexidades que existem, né? Quando a gente fala do sistema judicial brasileiro tão complexo, né? Tantas variáveis existentes, mas dá para a gente traçar também os erros médicos mais comuns nesses casos. Já citamos aqui especialidades, contudo, nos casos de erros médicos confirmados, quais são os mais comuns existentes nessa área? Danilo, na verdade, hoje os erros, né, que a gente pode estar verificando, né, nessa quantidade absurda de processos, né, que vem aumentando exponencialmente, não se trata muito de erros procedimentais, acredite. Tá? Hoje, a gente não vê muita falha técnica, falha no procedimento que o médico comete. São mais falhas de comunicação. Tá? É uma falha informacional. Então, a informação é um requisito. Tá? O médico tem que cumprir com esse dever informacional, tanto na esfera administrativa, que é a nível do Conselho de Medicina, quanto na esfera judicial. Então, muitos processos que até alguns advogados que não são especialistas, né, no direito médico, eles ingressam ali alegando erro médico, erro procedimental. E essas ações são, na grande maioria das vezes, julgadas improcedentes. Por quê? Porque o médico, o perito, né, quando é pedida essa prova pericial, o perito ele verifica ali que toda a técnica correta foi empregada. Tá? Aquele paciente foi submetido a um procedimento e esse procedimento foi realizado de maneira correta. Mas o que acontece? Em muitos casos, o resultado daquele procedimento, o resultado daquela cirurgia, envolveu algum pós-operatório já esperado, tá? Mas que não foi informado para esse paciente. Então, não oportunizou esse paciente decidir por fazer ou não fazer aquele procedimento. Então, o paciente que é submetido a uma cirurgia, ele pode saber que ele pode ficar ali com uma cicatriz. E aí eu não estou falando somente de cirurgias estéticas, tá? Estou falando de cirurgia do modo geral. Esse paciente talvez se incomode tanto com aquela cicatriz que, se ele fosse informado com antecedência, ele poderia optar por não fazer. Tá? Então, se ele, por exemplo, vai até ingressa com ação judicial e alega que ele não foi informado que aquele resultado, né, que aquele dano poderia acontecer, ele poderia optar por não fazer. E aí sim acaba tendo uma indenização em cima disso por falha no dever informacional. Então é muito mais hoje uma falha de comunicação do que uma falha técnica no procedimento em si. E agora vai um dado muito importante, eu gostaria de saber, inclusive, como é que os médicos podem se proteger juridicamente. Existe algo que eles possam fazer na prática, no dia a dia, para evitar esse tipo de processo? Com certeza, eu falo muito sobre isso. É o que a gente, nas assessorias, a gente acaba enfatizando bastante, que é a necessidade documental. Às vezes o médico pode achar que isso é uma bobagem, que acaba afugentando o paciente, mas não, isso profissionaliza a sua empresa, tá? Porque a clínica médica é uma empresa, a gente não pode esquecer disso. Então, quando você tem ali o cuidado de estar preenchendo um prontuário de maneira correta, né? No momento em que, de fato, o paciente está ali se consultando com esse profissional, e, além disso, ter todo o aporte documental de termo de consentimento livre e esclarecido, contrato de prestação de serviço, acaba por minimizar, obviamente, que isso não é uma blindagem judicial, não existe uma blindagem judicial. Não é responsável nenhum advogado prometer para nenhum médico ou qualquer que seja o seu cliente uma blindagem judicial. Mas você pode minimizar as ações, com certeza. Porque aquele paciente está sendo ali, a nível de termo de consentimento livre esclarecido, ele está sendo informado de tudo que pode acontecer e optar ou não por ser submetido a alguns procedimentos, salvo urgência e emergência, que aí é uma outra abordagem. Contrato de prestação de serviço. O paciente vai entender ali exatamente
quais são os seus direitos e as obrigações diante daquela prestação de serviço. E o preenchimento do prontuário, como eu falo, é o melhor amigo do médico. O prontuário vai mostrar ali a evolução daquele paciente. E se porventura, em algum momento, esse paciente tiver alguma complicação, esse prontuário pode servir para esse médico mostrar que ele atuou ali com toda a técnica possível, dentro dos limites, obviamente, da medicina, e que não agiu ali com os elementos da culpa, que hoje é o que se analisa para condenar ou não o médico ao pagamento de indenização. Doutora Mona Lisa, e hoje a legislação brasileira, de fato, né, defende o médico, tem uma lei, uma garantia, uma proteção jurídica para o profissional? Existe isso? Então, hoje a relação médico-paciente, ela tem uma natureza jurídica consumerista, tá? Então, é uma relação contratual entre médico e paciente, e eu sempre falo, né, enfatizo a diferença que existe quando a gente traz os procedimentos estéticos, né? A cirurgia plástica embelezadora. Ela vai de encontro a todas as outras áreas da medicina. Como eu falei aqui, a medicina ela tem uma obrigação de meio. Então, o médico ele precisa depositar naquele procedimento toda a técnica, né, nos limites ali da medicina, agir com diligência, agir com prudência, mas ele não se obriga a chegar num resultado. Até porque a fisiologia, o corpo, né, o organismo, ele é singular. Então, existem particularidades que muitas vezes fogem do atuar médico. Então, um procedimento que é feito, por exemplo, em você, nas mesmas condições, pode ter um resultado totalmente diferente de um procedimento que será feito em mim. Então, isso, para a cirurgia plástica, estética, é totalmente desconsiderado. E isso é um absurdo. Então, respondendo à tua pergunta, para essa especialidade médica, eu não entendo que existe esse amparo, tá? Eu acho que existe aí até um retrocesso, né? Hoje, o STJ tem esse entendimento que, ao meu ver, é um absurdo. Você está trazendo uma especialidade médica em que você vai submeter da mesma forma, um organismo, né, uma pessoa a um procedimento e trazer isso de maneira diferente, obrigando o médico a atingir um resultado específico. Então, porventura, se houver em um procedimento estético uma complicação, é algo que também, uma vez o paciente tendo sido informado, é algo que de fato pode acontecer. Então, não há como responsabilizar esse médico apenas analisando aí uma área com entendimento de procedimento fútil. Porque quando o STJ faz essa distinção, é como se ele estivesse equiparando os procedimentos estéticos como um procedimento fútil. E a gente sabe que a saúde hoje não é só a ausência de doença, né? A própria OMS já falou sobre isso. Então, um paciente, quando procura um profissional, né, um médico, cirurgião plástico, ele tem ali as suas dores. Ele não está ali plenamente saudável, porque algo, né, na parte psicológica acomete. Então, essa área da medicina, infelizmente, eu não acredito que é amparado hoje pela legislação brasileira. Doutora, de que forma o suporte jurídico adequado, né, ele pode impactar positivamente na reputação do profissional, como também, né, no faturamento que ele venha a obter naquele ano? Danilo, assessoria jurídica hoje não é somente elaboração de contestação, tá? Em defesa médica. Porque muita gente acha que é isso, né? Para que eu vou ter uma assessoria jurídica na minha empresa? Eu nunca recebi um processo? Não preciso ter. Mas a assessoria jurídica vai além, né, disso aí. Hoje eu falo muito de 2 pontos muito importantes em uma empresa, principalmente numa empresa de uma clínica ou um hospital, que é a experiência do paciente e a gestão empresarial médica mesmo, tá? A experiência do paciente vai fazer você converter pacientes e vai fazer com que ele se encante com o seu atendimento e fidelize, de fato, aquele paciente ali, aumentando, inclusive, o ticket desse profissional, né? Dessa clínica. Porque você vai dar um atendimento especializado para aquele paciente. Tá? Você vai tratar ele de maneira individualizada e não um atendimento massificado, que não se preocupa nas particularidades do atendimento. Isso é muito importante. O faturamento, de fato, existe um impacto muito grande no faturamento de clínicas que se dedicam e entendem a importância da experiência do paciente.
E com relação à gestão, a gente traz aqui pontos muito específicos sobre treinamento de pessoal. Então, o atendimento do paciente começa na recepção. Então, o paciente que é bem atendido assim que ele chega, isso já causa um impacto na consulta como um todo. Tá? Então, esse paciente precisa passar por uma equipe bem treinada. Isso faz parte de uma gestão. Quando a gente fala também de redução de carga tributária, isso traz um aumento do faturamento. A clínica vai deixar de estar gastando ali, talvez, um valor que está além do que de fato deveria, com uma análise minuciosa tributária. Então, fazendo essa análise, né, com um profissional competente para isso, essa empresa pode estar ali reduzindo essa carga tributária. E vou além. Médicos que hoje querem sair do plano de saúde, tem ali uma dupla agenda. Como é que ele faz isso? Como é que ele pode gerenciar essa agenda? Como é que pode fazer ali um planejamento de agendamento de consulta, em que o paciente está sempre marcando, mas acaba desmarcando e trava a agenda, esse médico acaba não conseguindo marcar com outros pacientes. Isso impacta também no faturamento. Então, a assessoria jurídica não é só defesa judicial. Tá? A assessoria jurídica se preocupa em transformar a realidade de uma empresa médica. Então, o profissional que hoje se preocupa com esse preventivo é um profissional que, com certeza, está enxergando além e quer fazer o seu empreendimento, o seu negócio chegar a níveis impressionantes. Doutora Monalisa Pimentel, advogada especializada em direito médico, uma verdadeira aula, viu? Meus parabéns. Obrigada. Muito conhecimento, sabedoria de uma maneira fácil e simples, né? Inclusive de levar isso para você que me ouve no rádio, me acompanha no YouTube, no Instagram, também no Spotify, no Deezer. Muito obrigado, um forte abraço, espero que retorne muito em breve aqui. Com certeza, estaremos aqui mais vezes. Obrigada, Danilo. Eu que agradeço. Tchau, tchau.